Boa noite a todos. Muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite de estar participando nessa live de hoje. O tema da nossa live é como preservar sem perder a produtividade, né? Então, nós estamos passando por uma série de lives onde a gente tenta levar para os nossos clientes, amigos e parceiros e os nossos seguidores também um pouco do conceito sobre certificação e entre vários aspectos, né? Então, nós já tivemos sobre pós-colheita, tivemos ontem sobre produtividade e mecanização, e hoje nós não podíamos falar, saímos a semana passada da Semana do Meio Ambiente, né, professor? Tá certo? Então, nós estamos bem focados nisso. Conte-nos quem você é, professor. Boa noite, Márcio. Primeiramente, agradecer o convite aí, né? Acho que é uma oportunidade muito grande que a gente está tendo aí para, pelo menos aqui para nossa região, para quem acompanha agrogênios aí, de compreender algumas questões sobre a preservação ambiental, sobre alguns probleminhas ambientais aí que ocorrem, que a gente pode contornar, que a gente as questões da biodiversidade, da produtividade aí, para funcionarem, né? Para funcionar em conjunto. Eu sou biólogo, certo? De formação sou biólogo. Atualmente sou professor e pesquisador, então sou professor na FACICA, de Campos Gerais. Dou aula nos cursos de agronomia, no curso de ciências biológicas. Eu trabalho basicamente com as disciplinas de produção, de muda de sementes, disciplinas de melhoramento vegetal, disciplinas de fisiologia de plantas. Então conheço um pouquinho aí dos processos relacionados à produção de plantas. Não ligado tanto aí à monocultura, mas eu tenho uma simpatia pelo tema aí, sim. Particularmente, eu tenho uma verdadeira paixão pelo meio acadêmico, né? Eu sempre eu sou administrador de formação e depois eu fui especializando, fiz meu mestrado, né? Fiz várias pós-graduação e alguns cursos técnicos, dentre eles cafeicultura e técnico meio ambiente, né? Então, isso acaba que se torna um prazer compartilhar as informações, porque a gente não pode segurar essas informações para a gente, né? De jeito nenhum. E principalmente, uma das nossas preocupações é levar uma informação de qualidade para todos os nossos parceiros, clientes e alunos, né? E quais são os principais projetos que você tem envolvido ultimamente, professor? Atualmente eu trabalho mais na ecologia, então a questão das interações entre os organismos aí, mas especificamente eu trabalho com grupos de insetos. Processos de interação ecológica, esses bichos atuam. A gente fez um trabalho recentemente aí que foi o tema do meu doutorado, porque está relacionado com processos moleculares, então o processo de descobrimento de rotas metabólicas aí relacionado com a produção de biocombustíveis. Então, eu estou ligado aí com essa área ambiental. Seria a área que eu estou mais atuante aí. Assim, como eu sou especialista na parte de certificação, a gente nota que em qualquer norma, seja UTZ, Rainforest Alliance, Global Gap, qualquer norma socioambiental, né? Fairtrade, né? 4C, tem um capítulo todo sobre meio ambiente, né? E é um misticismo muito grande, porque parece, igual a gente estava conversando antes, duas barreiras, né, que não podem se comunicar, que é a produção e o meio ambiente, né? Qual que é a sua visão, professor, com relação a esse tema? Eu acho que a gente vem, na verdade, de uma cultura que inicialmente não tinha uma preocupação ambiental. Isso a gente tem, infelizmente, a gente tem. Então, a questão ambiental, no início aí do nosso processo agropecuário, enfim, não era algo muito, basicamente, que trazia preocupação, e a partir do momento que a gente começou a ver que existem impactos acontecendo, que dá para melhorar muita coisa em termos de produtividade, quando a gente controla aspectos ambientais,
A partir do momento que a gente conhece a biologia dos grupos de plantas, a gente consegue sim melhorar aspectos de produtividade sem ter a necessidade de expandir a área de cultivo, de utilizar de defensivo químico. Não sou contra eles, mas eu acho que dá para a gente contornar em vários momentos aí, principalmente trabalhar com os grupos de plantas que a gente tem, quando a gente está focado só em plantas, sabendo como que funciona, todas as interações que ocorrem com outros organismos. Basicamente, a gente esquece muito disso. Eu estou com um cultivo qualquer, quero eliminar uma praga, ou eu quero fazer esse cultivo, não sei. Não importa o que eu estou querendo nesse momento, mas basicamente, a gente precisa entender que existem relações que estão acontecendo com outros organismos. E não só com isso que você está falando é muito importante, professor, porque nesse decorrer da minha trajetória, da minha caminhada, né, a gente acaba percebendo alguns errinhos bobos que a gente acaba cometendo, né? Então, primeiramente, eu tenho uma propriedade, eu quero certificar essa propriedade, eu tenho nascentes, eu tenho reserva legal, né? E eu quero recompor. Então, a primeira questão é a gente ter um plano, né? Para que a gente possa plantar a espécie certa na nascente, né? Manter os corredores linkando essa nascente à reserva legal. Que isso precisa de técnica, né, professor? Não é simplesmente... Porque, às vezes eu cheguei, até mesmo eu fiz planos ambientais, né? Eu recomendava as espécies para ir plantar. Às vezes eu chegava lá e tinha plantado talhão por talhão com as espécies, né? Meu Deus. Assim, por quê? Porque a gente está acostumado a produzir talhões em variedades iguais. Então, quer dizer, na realidade, nós estamos fazendo uma floresta, né? Um passarinho, ele não sabe que, ó, eu vou jogar sementinha só desse lado. Então, acho que o equilíbrio começa assim. Eu tenho uma área, eu tenho que saber minha ocupação do solo, né, professor? O que você acha? Exatamente. É esse o caminho mesmo? Nossa, com certeza. Quando a gente não conhece, por melhor que seja a sua intenção, se você não conhece as espécies que ocorrem na área, você não sabe como essa espécie se desenvolve, você pode estar criando um problema muito maior, levando essas espécies para lá, do que você está achando que está fazendo. Inclusive, então, no sul, lá teve invasão de espécies. O cara foi plantar alguns pinheiros, era uma espécie invasora e disseminou na região inteira, né? Acaba criando uma espécie, né? Exatamente. Grupos invasores aí são problemáticos. Por exemplo, vamos utilizar braquiária para colocar na borda do rio. Meu Deus, é uma espécie invasora, uma extrema competidora. Se isso entra numa floresta natural, é um problema gigantesco que a gente tem. E a gente associa, planta é algo bom, posso usar. Quem não conhece, não sabe dos problemas. A gente tem que saber muito bem qual espécie que está naquela, como que ela trabalha, como que é o seu processo de desenvolvimento. Se você não sabe isso, você está levando uma espécie, na verdade você está aumentando seu problema e não está conseguindo resolver muita coisa ali. Não. Então, o primeiro passo, né, é a gente tomar cuidado com a nossa ocupação de solo, área de produção, área de produção, área de APP, área de APP, área de reserva legal, área de reserva legal e com as devidas espécies recomendadas para tal, se quiser fazer uma regeneração, né? Para a gente não causar nenhum tipo de impacto. Mas, aproveitando a sua especialidade, né? Hoje a gente percebe que o manejo integrado de pragas e doenças dentro de uma produção, vamos dizer assim, comercial, né, e de produtividade é uma ferramenta importante. Eu noto que o manejo integrado de pragas e doenças ele não parte só para um lado de pesquisas da praga e nem da doença, e também o monitoramento dos inimigos naturais, que o pessoal geralmente esquece, que eu acho que é um pouco da sua. Eu estou fugindo um pouquinho, que veio isso agora na minha cabeça, né? Mas eu acho assim que, na hora que eu que sou técnico agrícola, na hora que a gente vai fazer a implementação disso na propriedade, a gente está muito focado em quais pragas, quais os níveis de controle,
danos comerciais, quais as doenças, quais os níveis de controle, quais os danos comerciais, e a gente esquece de monitorar os inimigos naturais, que às vezes, ao combater essa praga, essa doença, eu estou neutralizando todo o inimigo natural e causando um desequilíbrio maior do que o defensivo que eu estaria usando, né? Qual que é a tua percepção com isso? Desculpa ter fugido um pouquinho, mas eu acho que é pertinente, né? Sim, com certeza. A gente tem dentro da biologia algo que a gente precisa empregar quando a gente fala de agricultura, que é o conceito de cadeia trófica, o conceito que a gente tem de cascata. O que é isso? Se eu tenho uma praga, essa praga, esse inseto, esse indivíduo que está ali, ele não tem relações só com o meu cultivo. Ele tem interações com outras espécies, talvez de plantas, talvez outras espécies que ele acaba sendo presa ou que ele acaba sendo predador. Beleza. Se a gente vai lá e elimina esse indivíduo, o que eu posso estar fazendo? Eu posso estar eliminando aí um polinizador de outros grupos de plantas. Eu posso estar eliminando um inseto que acaba predando uma outra praga que eu não estou sabendo que ela existe. Quando eu elimino esse indivíduo, aquela praga que estava sendo utilizada de alimento no meu indivíduo acaba ressurgindo aí. Então eu posso, na verdade, estar só fazendo um balanço de pragas e não sei o que está acontecendo. Então, se eu tiro uma espécie da cascata, se eu tiro uma espécie da cadeia trófica, todas aquelas que interagem com ela também sofrem efeitos. Isso vai influenciar diretamente no meu cultivo. Então, talvez o inseto que eu estou combatendo, ele não poliniza as minhas plantas, o meu cultivo, mas está polinizando um outro cultivo, um outro grupo de vai ser alimento de outro componente da cadeia, que tudo ali, a gente que não sabe a conexão, mas que tem uma conexão, tem. Tem, com certeza. Relação espécie específica é muito difícil. O que eu acho assim, uma cadeia muito grande. Por exemplo, eu estou lá no meu cafezal e vou fazer uma pulverização, né? Então, o que eu recomendo? E que você falou de polinizadores, a certificação, principalmente a Rainforest, tem um cuidado muito especial com essa questão do polinizador, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu não tenho como fazer, né? Então, primeiro, floração de café, ninguém pulveriza, né? Porque senão vai estar perdendo produtividade. Então, isso aí é sine qua non. Um plantio intercalar de mato, evitar chegar na flor, porque se chegar na flor vai atrair polinizador, que vai causar, se eu aplicar alguma coisa ali, vai causar algum tipo. E na hora que eu estiver fazendo a pulverização, e não for no período de colheita, de floração do cafeeiro, eu evitar os horários que esse agente polinizador, né, e principalmente na hora que eu for fazer os contornos que eu tenho difícil com mata, fechar, né, o bico para que eu possa contornar e não ser nocivo para o meio ambiente. Você tem mais alguma ideia que a gente possa estar também fazendo para que não interfira bruscamente nesses agentes polinizadores, professor? Olha, quando a gente fala da polinização do café em si, vem muito problema aí que a gente não sabe. Basicamente, a população não sabe. Por exemplo, a flor do café é uma flor que a gente chama de flor perfeita. O que é isso? Os dois aparelhos reprodutivos, então macho e fêmea, estão nessa flor. E quando a flor do café abre, a polinização já aconteceu. A polinização acontece antes da abertura da flor. Uma planta autógama aí. Só ainda tem uma escala de até 15% que depende dos insetos para a polinização. 15% para um produtor, acredito que é um número muito grande. Então a gente começa a ver, olha, existem produtores que sabem disso e pensam assim, olha, se o meu café faz autopolinização, eu não tenho que me preocupar com os insetos que estão aqui. Existe a ideia errada, mas a gente tem que entender o quê? E esse restante que a gente tem aí de fecundação cruzada influencia no processo de frutificação, influencia no processo de produção, não é só essa quantidade aí que está relacionada com a fecundação cruzada. É uma coisa importante isso, porque assim, na época de floração, o produtor ele não faz pulverização, por quê? Vai
cair a flor e vai cair a produtividade. Sim, com certeza, exatamente. Então, quer dizer, esse risco o cafeicultor não tem. Eu tenho visto uma coisa interessante também, que alguns produtores de mel estão usando a floração para ter nuances de café, né? Desculpa ter interferido na sua locução. Mas fale mais um pouquinho para nós sobre esse assunto que eu acho importante, né? Sabe, todas essas questões de polinização aí, a gente tem que imaginar que os insetos fazem uma visitação floral gigantesca. Então, por exemplo, grupos de abelhas vão atuar, grupos de vespas vão estar atuando na polinização. Elas não estão polinizando só o seu cultivo. Então, se você toma os cuidados com a utilização do defensivo e o vizinho que está ali a uns 2, 3, 4 quilômetros não toma esses cuidados, o inseto ele percorre áreas gigantescas aí em busca da visitação floral. Isso é importante, então a mudança cultural não adianta ser uma, tem que ser no coletivo. Né? Tem que ser regional, sabe? E essas lives, esses assuntos que a gente está trazendo aqui é de extrema importância para a gente levar esse conhecimento para o maior número de pessoas possíveis, né? Até mesmo porque nós temos o bicho mineiro, temos várias pragas que têm o predador natural, né? E que se a gente não interagir também vai acontecer, né? O desequilíbrio, né? Agora me fala um pouquinho sobre, você acredita ter um controle de produtividade, um aumento de produtividade e também um cuidado com o meio ambiente? Olha, dá para fazer sim, certo? Sim. Só que a gente tem que tomar vários cuidados aí. Se o intuito desse produtor for simplesmente a produtividade, vai ficar difícil. Ele tem que ter uma ideia e manter o equilíbrio nessa balança aí. Olha, eu quero produtividade, sim, é isso que eu quero, mas eu também quero não impactar o ambiente. Então, isso já está ajudando bastante aí. Então, se eu achar maneiras, eu achar uma dinâmica que realmente funciona aí para esse processo, a gente consegue sim. Qual é o maior problema que a gente tem hoje? É tentar aumentar a produtividade sem ter envolvimento ou gasto, sem ter esse envolvimento com a questão ambiental. Infelizmente, isso acontece. Só que quando a gente está, por exemplo, indo em busca de certificação, indo em busca de reconhecimento, o que a gente tenta e que a gente faz? É tomar mais cuidado com essas questões ambientais. Dá para fazer? Dá. Tem muita coisa dentro da biologia que ajuda? Sim. Então, eu conhecer a biologia dos grupos, eu posso evitar a utilização de defensivo. Eu saber como que o solo funciona, eu posso atuar em processo de correção de solo de maneiras bem mais brandas, bem menos prejudiciais aí. Então, o que a gente precisa saber? Ter informação, ir atrás de informação, ir atrás de alguém que possa nos ajudar aí, possa mostrar realmente como que as populações elas interagem, como que dá para a gente utilizar o solo sem ter de desertificação, que é algo muito comum de acontecer. Usa o solo. Salinização. Não consegue mais recuperar aquilo. Então, vai fazendo eventos de correção, vai tentando corrigir esse solo, sendo que se a gente conseguisse manter a decomposição ocorrendo, já estava tudo certo. Uma coisa que você falou aí que é muito importante, a biota do solo. Nossa. Certo? Então, veja bem, eu tenho alguns pontos que são a nível de causa, né? Vamos contar assim, né? Que eu tenho presenciado, eu tenho vivido. Né? Primeiro que eu sou a favor do uso responsável, né, do agroquímico, para certificação um plano de redução. Tem algumas questões que são paradoxais, vamos dizer assim. Então, primeiro, nós tínhamos o TEMIC, que é o ODCARP, que é um neutralizador. Nós pensávamos que não iríamos sobreviver sem isso, foi proibido e estamos aqui. O endosulfan, nós pensávamos que não iriam sobreviver, foi proibido e banido, nós estamos aqui, certo? Então eu comecei a trabalhar também com certificação orgânica, né? E aí eu comecei a descobrir uma série de questões. Primeiro, que eu, como ser humano, se estiver bem nutrido, sem estresse,
eu tenho mais resistência e sou menos suscetível a doença. Nós estamos falando de biologia, nós estamos falando do ser vivo, que é uma árvore, que é o café, ou que é uma planta que vai estar sendo cultivada em média, pequena ou grande escala. Então, eu tenho a biota do solo, que é a solução que essa planta está sobrevivendo ali, mas que, se eu estou acostumado a levar sempre a comida para ela, ela vicia também, né? Sim. Que é o NPK. Ela não vai ficar procurando a raiz dela, não precisa ter trabalho de fazer força, não. É igual aquela criança mimada, você está acostumado a dar chocolate, você está acostumado a dar tudo de bom, na hora que você chega com feijão com não quero ovo, não quero cebolinha, não quero tomate, tá certo? Então, a planta é desse jeito também, né? Então, eu comecei a perceber que se eu tenho um cafeeiro, se eu tenho uma plantação, se eu corto, é a mesma coisa de eu cortar da noite pro dia a droga do drogado, vou ter abstinência, certo? Então eu tenho que tirar gradativamente, porque o primeiro erro, assim, ó, eu não vou mexer com o orgânico, porque vou quebrar, a planta vai morrer, porque ela está viciada no outro. Então, se eu tiro de uma vez, o que a planta vai fazer? Cair as folhas, porque ela tem que preservar o fruto, certo? Então, a partir daí eu não tenho análise de solo, eu não sei como é que está a minha biota, eu não sei incorporar todos esses nutrientes, né? E até a gente dominar isso é um pouquinho chato, né? Então, assim, sim, nutrição, eu acho que é a palavra-chave, a planta bem nutrida, a gente começa a fazer um manejo nutricional em cima de nutrientes e de acordo com as recomendações da análise do solo, né? Eu começar a criar isso tudo. E hoje eu tenho percebido também, professor, que coisa interessante, a eficiência de produtos para certificação orgânica, de tanto foliares quanto de solo, está com uma alta índice de efetividade acima de 80%, que é quase igual ao defensivo agrícola. Então, veja bem, nós começamos a descobrir várias situações que não ocorreu perda de produtividade, principalmente em determinadas altitudes, acima de 800 metros, por exemplo. Tá certo? Então, assim, porque são áreas menos suscetíveis a pragas e doenças, mas que se você não tiver aquela paciência de poder fazer essa descontaminação, eu quero usar um fungo, eu quero usar alguma coisa, mas se logo depois eu entrar com uma pulverização, não vai ter solução. Então, as boas práticas agrícolas, que tanto pede na certificação, está intimamente ligado com o quê? Eu saber a nutrição, saber o equilíbrio, entender um pouco dessa biota, né? E que essa planta é um ser vivo e que ela, se estiver bem nutrida, a tendência de manter e atuar preventivamente, respeitando os limites naturais, o ecossistema que está em entorno. Será que eu falei muita bobagem, professor? Me ajuda aí. Não, bobagem não. Quando a gente fala essas questões quando a gente fala sobre essas questões de nutrição, as plantas, elas têm a capacidade de contornar estresse. É comum para a planta conseguir contornar estresse. Então, buscar por água, expandir eixo radicular, aumentar a quantidade de folhas, retirar a quantidade de folhas. Então, tudo isso é algo que as plantas fazem normalmente. Então, se a gente está a todo momento aí levando tudo pronto para a planta, aí, basicamente, ela fica num ambiente estressado, porque tem a questão da biota do solo está funcionando, eu estou levando os recursos, eu não estou dependendo mais da decomposição. Se eu fizer um corte, obviamente, não vou conseguir manter esse recurso aí. Então, o que a gente precisa? A gente precisa ter uma prática agrícola que visa pensar da seguinte maneira: olha, a biologia da planta é capaz de contornar problemas. Ponto. A gente precisa saber disso. A gente tem que ter isso em mente. Então, eu não preciso a todo momento estar ali dando suporte para a planta, sendo que ela consegue tranquilamente aí ter o seu processo de crescimento, seu processo de desenvolvimento. São duas coisas bem diferentes aí que a gente precisa separar. O que a gente está falando aí? Quando eu sei como que a biota do solo funciona,
eu tenho nutriente suficiente para minha planta porque tem decomposição acontecendo. E aí tem várias coisas que dá para a gente fazer. Orgânica, né? Sim, nossa, dá para utilizar plantas de cobertura que ajudam no processo aí de nutrição do solo, plantas de ciclo muito adubação verde. Exatamente. O que é adubação verde, gente? Eu ter os grupos de plantas ali, utilizar o processo de decomposição dessas mesmas plantas, das interações que elas realizam com o solo e conseguir ter nutriente para minha planta. Então, eu estar a todo momento levando o nutriente pronto? Não. É o fazer com que o sistema natural do solo aconteça. Então, se a gente consegue... Está facilitando muito aí para a gente. E quais são as formas de preservação que uma fazenda pode ter, professor? Olha, em questão de formas aí, eu acho que é algo muito individual para a localização, para a região, para a fazenda, para o tipo de cultivo. Eu acho que isso é algo que a gente precisa estudar localmente. Mas o que dá para a gente fazer, o que a gente já vem fazendo aí há muito tempo? É a questão da rotação de cultura, é a questão da utilização das plantas de cobertura, o processo de adubação verde. Então, são características... Controle de erosão. Exato, plantio direto, que foi uma revolução, né? O plantio direto. O plantio direto, nossa. O processo agro-pastoril, então ter uma utilização de vários grupos de plantas ali presentes no meu cultivo, tomar bastante cuidado com o conceito de agrofloresta, isso é muito problemático. Tem gente que pega uma monocultura de eucalipto, coloca ao redor de uma nascente e chama aquilo de agrofloresta. Então, tem que tomar muito cuidado. É uma monocultura a primeira coisa que nós estávamos falando hoje, né? Então, nascente, espécie para nascente. Reserva Sim. Legal. E lembrando que se eu plantar eucalipto em APP e reserva legal, eu não vou poder cortar depois. Então não adiantou nada. Tá vendo? Não adiantou nada. E falta conhecimento, falta buscar por informação. E não é porque deu certo para fulano de tal que vai dar certo para a sua localidade. A gente tem que tomar esses cuidados aí. A ideia é melhorar as práticas que a gente tem. Algo que é muito eficiente, é uma ferramenta relativamente, pelo menos no começo, foi uma ferramenta cara, mas agora a gente já consegue explorar de uma maneira melhor, que é a utilização de sementes de alto vigor. São as sementes que passaram um processo de melhoramento, seja melhoramento genético, seja um melhoramento por seleção de linhagens. São plantas aí que vão ter um vigor muito maior, são plantas de desenvolvimento muito melhor aí, e a gente consegue ter esses indivíduos com processo. Se eu tenho isso e tenho uma boa utilização do solo, a produtividade não tem como ela não ser alta. A gente tem que usar. Uma coisa muito importante, né, é a gente tangibilizar, né? Então, nós participamos de um grupo de certificação com mais de 70 propriedades, né, rurais. E dentre elas tem um grande amigo meu, o senhor Adriano Muniz, que está lá em Cabo Verde, né? Eu adoro conversar com ele porque ele é um exemplo de sustentabilidade, sabe, professor? Ele conseguiu tangibilizar uma coisa que é fundamental. Como eu agrego valor recuperando, né? Então ele às vezes nos brindou com umas fotos e uma palestra, uma vez por ano a gente se reunia, né? Ele mostrava assim, ó, tá vendo? Aqui em torno dessa nascente era puro cafeiro, ali não tinha produtividade, não tinha nada. Eu cortei e botei ali. Hoje nós estamos com muito mais áreas que a gente precisa, tá certo? A minha produtividade aumentou, certo? Eu gerei carbono, né? Então hoje ele não paga mais energia na fazenda dele, porque ele consegue produzir energia, né? Reduziu a questão do NPK, que também consome carbono, né? Então, quer dizer, a fazenda ficou carbono neutro, ou seja, tudo que ela gasta, ela repõe.
e com isso reflete também na imagem para aquele cliente internacional que quer buscar esse café com valor agregado, né? Então, essas práticas ambientais, primeiro, a gente tem que ter uma história, né? A nossa propriedade tem que ter uma história. Então, é muito importante que ele chega lá, assim, tem uns refeitórios no campo, em cima dos refeitórios fez tipo uns mirantes, né? Na qual os visitantes, os compradores vão lá, visitam, vê a fazenda, né? E aí a certificação fala assim, mas e os avistamentos de animais silvestres? Eu pergunto assim, Adriano, que bicho que você tem visto aqui? Porra, pergunta ali para os meus funcionários. Que bicho? Não, na hora que a gente está almoçando aqui tem até uma oncinha que aparece aqui por perto. Ou seja, são corredores que estão funcionando, né? Em alguns casos, os produtores falam assim, depois que recuperam, uma coisa interessante, Sr. Mércio, sabe o que aconteceu? Os bichos sumiram. Você sabia dessa, professor? Os bichos sumiram, mas o que aconteceu? Não, é porque agora eles circulam sem ser vistos. Né? Porque está recuperado, eles têm um caminho certo para fazer, e se você quiser fazer esse monitoramento, você tem que embrenhar, ficar escondido, olhar. Ou seja, o primeiro que vem são os pássaros, né? Depois, à medida que a floresta vai crescendo, tem animais que circulam de acordo com a altura das árvores, né? Os primatas estão mais em cima, aí. Quer dizer, aí as coisas vão se interagindo e a coisa vai acontecendo. Então, a valorização da sua propriedade com os animais que vêm, né? Então, antigamente, se você visse uma onça, você queria matá-la, né? Porque vai comer meu gado, o que vai acontecer hoje? Não. Cadê a onça? Vem aqui porque eu vou poder vender assim, olha, que propriedade na região tem uma onça que vem comer junto com meus funcionários. Você acaba transformando um diferencial competitivo, aquilo que seria o terror. Né? Tem o turismo ecológico, arborismo, né? Isso tudo está ligado. Eu estava no Instagram semana passada mesmo, tem mandar um abraço pro pessoal da Fazenda Recanto, né? A menina lá tem uma marca de café, ela falou assim, o que a Fazenda Recanto tem a ver com o meio ambiente? Olha lá, tudo! Olha, nós preservamos 40%. Olha, marketing. Ou seja, faz a coisa acontecer e isso o consumidor está mais consciente hoje, não está, professor? O que você acha desse ponto? Nossa, com certeza. A preocupação ambiental está aumentando, ela tem uma divulgação. A mídia social é uma maneira gigantesca da gente conseguir desenvolver isso. E a partir do momento que a gente agrega valor, principalmente na questão dos serviços ecossistêmicos que a gente tem, por exemplo, quanto mais polinização, independente de ser do meu cultivo, quanto mais agentes polinizadores presentes, quanto maior a circulação de grupos de animais, principalmente aves, que é um bicho que é muito difícil de avistar em área de cultivo, de percorrer a área de cultivo aí, isso tem valor. A função ecossistema, o serviço ecossistêmico dos indivíduos, ele apresenta um valor agregado. O Pedro está perguntando para a gente, professor, os plantios agropastorios, né? São uma alternativa? Você já deu um posicionamento com relação a isso, né? Sim. Quando a gente conhece a espécie que a gente está trabalhando, sim. Então é algo muito bacana aí. Toda essa utilização cria o que a gente chama dentro da ecologia de processos de transição. Quando eu consigo trazer esse sistema integrado aí, eu começo a trazer uma transição para uma área que eu poderia considerar uma área natural. Então, eu passo por um processo de sucessão, eu passo por uma condição em que as espécies conseguem se movimentar. O maior problema que a gente tem é a falta de movimentação das espécies. Quando eu falo espécie, eu estou falando da onça ali, eu estou falando das aves, eu estou falando dos polinizadores, eu estou falando desse conjunto de indivíduos. Qual que é o problema? Eu utilizar uma espécie que talvez era utilizada para produção madeireira, que é o caso do eucalipto, e chamar isso de um sistema de agrofloresta. O que acontece? Exatamente. Por exemplo, eu tenho uma certificação que eu trabalhei, inclusive,
no Amazonas, chamado FSC. Você vê muito FSC no papel, na hora que você vai no banco, tá lá, esse papel contém 50% de madeira oriunda de áreas sustentáveis, né? O que significa esse Conselho de Florestas, né? de Gerenciamento Florestal, que é o FSC? É você garantir que aquilo que você está tirando não vai desequilibrar, né? Ou seja, se eu vou tirar um pouquinho de murmurum para produzir o óleo para cosmético, eu tenho que garantir que aquele pouquinho que eu estou tirando lá não vai desequilibrar o ecossistema, né? Porque igual lá a castanheira, aquela árvore maravilhosa, né? Quando o vento estava começando a sumir, foram ver, estava faltando o esquilinho que quebrava a castanha, que aí fazia germinar, né? Então, às vezes o problema nem está na espécie, e eu plantando essa outra espécie aqui vai espantar essa porra desse esquilo, que não que vai foder com a outra. Desculpa falar viado, mas é para que as pessoas possam entender, né, que é muito importante a gente falar em equilíbrio, né, professor? Tem, com certeza. A gente não entende como isso funciona aí. A gente fechar, sabe, querer fechar a propriedade, querer fechar a fazenda para tudo que ocorre ali dentro, você já deu tudo errado antes de começar. Então a gente tem que entender que os grupos que estão fora aí, eles vão interagir, eles precisam interagir. A gente depende, a gente tem que colocar, depende das relações, a gente depende das interações. Então, utilizar um sistema de agrofloresta aí, a gente tem que ter muitos cuidados aí. A gente não sabe, você não sabe quais são. Se você não tiver a técnica, né? Exatamente. Não faça, sabe? Porque vai chegar lá e mais mal do que bem, né? E eu acho que essa é meio que uma relação de yin yang, né? O bem e o mal, que eu tenho a cor branca, a cor preta, mas dentro do branco eu tenho um pintinho preto, e dentro do preto eu tenho uma pontinha branca, ou seja, nem tudo que é mal é totalmente mal, e nem tudo que é bom é totalmente bom. Então, equilíbrio é a palavra de ordem, né? Para quem quer ter produtividade e respeito ao meio ambiente, né, professor? A ideia, por exemplo, não é excluir o uso de agroquímico. Não é isso. A ideia é saber utilizar, sabe? É você saber como também, né? Olha só, eu tenho técnica para ser ecologista e tenho técnica para usar o agroquímico, que não é agrotóxico, é agroquímico, né? Porque a água mata também, né? A água mata também. Sim! A diferença entre o remédio e a droga e o veneno é a dosagem, né? Exatamente. Eu falo isso sempre para os meus alunos, gente. Dá para matar planta afogada, gente. Planta morre afogada também pelo excesso de água. Isso é comum acontecer. Então, a gente tem que entender que esse termo agrotóxico é ruim. Vamos usar agroquímico, e se a gente utilizar de agricultura de precisão, saber como funciona, saber como que é a técnica para a utilização, ter alguém competente. Isso, exatamente. Não é ir atrás de um mercado clandestino para comprar agroquímico, não é isso. É você ir atrás de alguém com uma especialização para isso. Alguém que seja responsável por aquela utilização. Se você está fazendo isso, olha, já está reduzindo em grande parte os problemas que podem acontecer no ambiente. No mínimo, a gente precisa disso. Então eu vejo assim que isso tudo que nós estamos conversando, para quem está chegando agora, nós estamos falando um pouco de produtividade e sustentabilidade, né? Nada mais do que preservar sem perder essa produção, né? Nós estamos aqui hoje com o professor Edmar Moreira, doutor, né? Que está nos brindando com o seu conhecimento. E eu queria abrir agora para vocês, para você, professor, e fizer as suas considerações, e quem quiser participar fazendo perguntas para que a gente possa estar contribuindo e esclarecendo mais sobre esses pontos. Agora a bola está contigo, professor. Vamos lá.
falar, sabe, de toda essa temática, dessas questões de sustentabilidade, das questões de produtividade, que eu brigo sempre com os meus alunos ali, é a respeito da informação, de saber o que eu estou fazendo. E se eu não sei o que eu estou fazendo, eu vou procurar alguém que saiba. Então, a ideia seja em questões de melhorar a produtividade. Você quer melhorar a sua ferramenta? Você vai atrás de alguém que consiga te ajudar com isso. Se você quer melhorar a sua produtividade em termos de grupo de planta, vai atrás das plantas que realizam os processos que você quer. Então, por exemplo, a produtividade de soja, milho, feijão, não sei, qualquer planta que a gente está fazendo. Se eu estiver utilizando sementes de boa qualidade, sementes certificadas, eu já consigo aí ter um aumento de produção relativamente. Por quê? Estou trabalhando com linhagem de interesse. Estou trabalhando com linhagem que já é certificada. Isso é muito bom. Agora, se eu estou pegando essa ali e estou tentando produzir aí, obviamente que a maneira de produzir muito aí vai ser expandindo a área de cultivo. Mas isso a gente não quer. O que a gente quer? A gente quer produzir na área que a gente tem e produzir da melhor forma possível. Como que a gente faz isso? Sabendo utilizar a técnica, sabendo utilizar solo, sabendo utilizar a planta que a gente tem. Então, se a gente não faz esses processos, a única maneira que tem e que não pode de jeito nenhum é aumentar a área de cultivo. E aumentar a área de cultivo a gente sabe que não é algo fácil aí não, nem é algo bom que a gente deve fazer. Principalmente porque a gente não pode simplesmente outras áreas aí, sabendo de todas essas relações que ocorrem aí com as outras espécies. Então, o que a gente tem que entender? O que é essa sustentabilidade aí dentro da agricultura? É eu tentar produzir melhor, certo? Dentro do que eu tenho. Produzir da melhor forma possível nas condições que eu tenho agora. Acho que seria um conceito que todo mundo deveria adotar, em termos de ou agricultura familiar ali, ou grandes fazendas. Eu acho assim que pequeno, médio, grande, né? Cada um de nós tem um compromisso com esse planeta que a gente está vivendo, né? A gente tem uma satisfação, nós passamos por esse momento terrível que a humanidade tem passado ultimamente, com essa pandemia, né? Isso me dá um orgulho muito grande de conviver com o agro, porque o agro ele não tem como parar, né? Nós temos um compromisso de poder levar para quem está hospitalizado, né? Quem está em casa, seu alimento, né? Os nossos, vamos dizer, avós, pais, né? Que é a hora do filho cuidar do pai, do avô, né? E o agro, ele está aí, ele não tem como parar. Mais uma vez vai estar contribuindo para esse crescimento desse país, inclusive para os outros países que dependem do alimento produzido aqui no Brasil, né? E que a gente tem certeza, né, que o produtor brasileiro ele é um dos produtores que mais tem produtividade no mundo, né? E que agora tem essa oportunidade de poder, através de uma certificação, através de um conhecimento, ser mais e mais sustentáveis a cada dia, porque a imagem que nos fazem lá fora é que nós somos inimigo número 1 da natureza, não é por aí. Nós, segundo o IBGE e o primeiro relatório do CAR, o produtor brasileiro ele preserva uma Amazônia e meia, obrigatoriamente dentro da somatória de todas as APPs e IRRs que os produtores preservam nas propriedades, dá uma Amazônia e meia, né? Então, isso é muito importante. É um tesouro, né, que nos orgulha de estar fazer parte, que às vezes isso não é passado, né, pela mídia e por tudo mais. Então, quer dizer assim, cada vez mais a nova geração está entrando nas propriedades, eles foram estudar, foram se qualificar, uma administração, uma agronomia, ou técnico, estão voltando para a propriedade, estão falando em sucessão,
e eles estão trazendo essas técnicas novas, essas técnicas mais amigas do clima, amigas do planeta, e que isso vale a pena. Mas a sensibilidade de enxergar isso tudo só tem quem, né? Eu sempre falo, na hora que eu chego numa lavoura e eu tenho um produtor, eu falo, nossa, que lavoura bonita. Ele fala, não, ali ó, tá com ferrugem, tá com bicho mineiro, tá com isso. Mas ele enxerga de longe, né? E na hora que ele vai para o mundo, se ele não tiver essa percepção que ele pode ganhar muito mais, também preservando e ter uma imagem socioambiental, e é fenomenal. Então é uma questão de percepção, de cultura regional, não adianta ser só um, tem que ser uma cultura de uma região, e que isso está mudando muito, né? Mesmo porque os órgãos têm cobrado de uma forma diferenciada também, né? Então, professor, eu gostaria de agradecer essa sua participação. Eu agradeço. Vamos ver se a gente marca, porque é tanto assunto, né? Com certeza. A gente bater um papo sobre outras coisas mais específicas para a gente brindar. Nossa, vamos lá. Lembrando os nossos seguidores que esse nosso bate-papo de hoje nós vamos transformar em podcast e vamos estar disponibilizando no YouTube também, para que vocês possam estar revendo essa troca de informações que nós fizemos aqui. Agradeço a você, peço ao pessoal que quem está curtindo, não esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, no nosso canal no YouTube, né? E não esqueça de dar o like aí, né, professor? Segue o professor também. Com certeza. Tá certo? Professor, muito obrigado, a porta está aberta. Eu que agradeço. Vem nos visitar aqui na nossa empresa, tomar um cafezinho. Café com sustentabilidade. Um abraço, professor. Muito obrigado, meu querido. Até a próxima. Obrigadão. Até mais.